Conseguem visualizar, meninas, a minha apresentação? Consigo. Obrigada pela confirmação. Pessoal, então a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a afetividade, tá? E dentro da afetividade, na verdade, o tema principal é o aniversário do colégio. No dia 8 de maio, é o aniversário do colégio Anice Cecília. E aí nós queremos fazer aí alguma atividade voltada para a comemoração do aniversário. Se fosse no presencial, nós nem sempre, nos anos anteriores, sempre criamos alguma coisa para fazer essa comemoração. Esse ano, no formato online, né, a gente não poderia deixar passar em branco. Então, de forma, né, a trabalhar antecipadamente essa data comemorativa, que é o aniversário do colégio, eu trouxe uma atividade voltada para isso, que é o que nós vamos falar um pouco mais à frente sobre a atividade em si. Tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a afetividade. O objetivo da aula é analisar sobre a importância dos relacionamentos afetivos, né, nas relações, independente do tipo de relação, né? Que nós tenhamos aí, sempre vai ter o quê? A presença de afetividade. Então, compreender, a intenção é que a gente compreenda o afeto, né, que ele é uma forma de promover leveza e bem-estar, né? Só que, como se diz, quando a gente fala de afetividade, como eu vou passar um vídeo para vocês vão ver que esse termo, ele abrange, né, diferentes tipos de sentimentos. Às vezes não é só aquele sentimento positivo, né, ele pode ser aí também voltado, dependendo do contexto que você coloca, ele pode ser voltado também, às vezes, por uma forma não tão positiva. Mas na maioria desses sentimentos, né, voltado para essa afetividade, ela traz essa leveza e esse bem-estar. E a gente depois, né, num outro momento, eu quero voltar a trabalhar com vocês, dar continuidade nesse tema, que ele é bastante interessante, e dá para se trabalhar várias coisas. A gente tentar identificar, né, que vocês identifiquem no dia de vocês exemplos dessa afetividade. Principalmente, como nós estamos falando do aniversário do colégio, a gente tentar trazer isso para o colégio, né? Então, neste primeiro momento, eu trouxe aqui um momento de reflexão, né, que são perguntas voltadas para vocês. Aí eu pergunto, né, falando de afetividade, para você, estudante, o que é afetividade? O que você entende por afetividade? Nossa, professora, é difícil, assim, né, falar assim de repente. Mas, assim, quando você fala de afetividade, o que vem na sua cabeça? O que você compreende por afetividade? Alguém quer responder? Não se preocupem com termos técnicos, até mesmo porque a gente não tem formação. É questão, sim, do que você acha que é, né? Do que você tem entendimento, da sua vivência, né? Que você já teve até aqui. O que você compreende por afetividade? Ninguém quer falar? Uai, é tipo caráter, qualidade de uma pessoa? Não sei. É difícil, às vezes, definir algumas coisas, né, Júlia? Definir, assim, Demais. ainda mais, eu falo, assim, dependendo, assim, de alguns, aqui a gente está falando, assim, de sentimentos, né, quando a gente fala de afetividade. Às vezes, assim, no contexto que coloca, parece que é difícil a gente conseguir dar uma característica ou definir, né, dar um conceito específico. E aí eu vou trazer, então, uma outra pergunta, né? Qual a importância da afetividade em sua vida, né? Aí, para você conseguir responder qual que é a importância, você tem que conseguir definir o que é essa a afetividade, né? Então, pessoal, de forma mais técnica, a afetividade, ela é um termo que deriva da palavra afetivo e afeto, né? Ela designa o quê? A qualidade que abrange todos os fenômenos afetivos.
Então, no âmbito da psicologia, a afetividade é a capacidade individual de experimentar o conjunto de fenômenos afetivos. Que fenômenos são esses, professora? Tendências, emoções, como a Júlia colocou aí, né? Então, são diversos, nós temos vários tipos de emoções, né? Paixões, sentimentos, então são coisas que nós experimentamos. Como eu disse anteriormente, nem sempre essas emoções, elas vão ser só positivas, mas está dentro de uma afetividade, né? Vai depender da situação em que você esteja ali exposta. Então, a afetividade, ela potencializa o ser humano a revelar seus sentimentos em relação a outros seres ou também até mesmo a objetos. Os animais irracionais, pessoal, também têm muita essa afetividade. Vocês podem ver, tem muitas pessoas que têm uma relação muito forte, por exemplo, com cachorro, com gatos, né, que são animais bem mais domesticados, né? Lógico que tem outros que são mais exóticos, mas que os animais também mostram essa afetividade, né? Se você é carinhoso, ele vai te retornar aquilo ali, né? Vamos, digamos assim, a lei do retorno. E nós vimos, eles falam assim, o cachorro é o melhor amigo do homem. Por quê? Porque se ele cria esse laço de afetividade, ele demonstra muito isso, né? Os animais demonstram muito isso. E os seres humanos também, só que os seres humanos existem muito mais emoções envolvidas, e o ser humano acaba conseguindo, ao longo do tempo, controlar e manipular essas emoções, né? Então, eu tenho uma colega que até falei com ela esses dias, uma amiga, na verdade. Ela falou assim, que ela evita ir em alguns locais, a gente está falando de algo específico, porque diz ela que não consegue disfarçar. Quando ela não gosta, ela não gosta. A cara dela, ela fala que condena ela não consegue nem disfarçar. E aí me veio isso agora, né? Questão de demonstrar, né, aquela emoção dentro dessa afetividade. Então, graças a essa afetividade, pessoal, as pessoas conseguem criar laços de amizade entre, né, um grupo, entre pessoas aí, entre elas. Então, as relações e laços criados pela afetividade não são baseadas somente em sentimentos, mas também em atitudes. Então, veja, essa afetividade, ela vai ser aí afetada tanto em sentimentos que você cria, né, ao longo de uma convivência, quanto também em atitudes, né? Eu brinco assim, quando eu conheço uma pessoa, eu dou 100% de credibilidade. É a pessoa, ao longo do tempo e com as suas atitudes, é que vai me mostrando e me provando se ela permanece ou se eu vou me afastando, né? Eu falo assim, eu não sei se eu faço da melhor maneira, porque eu já quebrei muito a cara em confiar muito, mas logo de cara eu dou 100% de confiança. E são as atitudes, as posturas, né, da pessoa no dia a dia, é que vai determinando, né, se aquilo vai permanecer, se aquilo vai crescer, vai melhorar, ou se, na verdade, compensa, na verdade, um afastamento, entende? Então, nós temos que ter essa, essa, essa confiança, né, para a gente ver se realmente cria ou não essa afetividade, se ela compensa ou não você permanecer isso na sua vida, porque às vezes a gente tem que tomar determinadas decisões, né, porque a gente tem que ver aquilo que agrega e aquilo que não agrega, e aí, para aquilo que não traga coisas negativas para a sua vida. Então, para a gente definir um pouquinho sobre isso, afetividade, vamos trazer, tá? Vou trazer um videozinho aqui agora para vocês, de especialista da área, né? Porque quando a gente vem falar de emoções, desses tipos de temas, nós não temos, vocês não têm, eu como professora, eu não tenho formação voltada para isso, que isso é mais a área da psicologia, que eles estudam muito bem, né, toda essa parte do ser humano. Então, eles têm um conhecimento, né, científico, um embasamento científico muito grande para conseguir, né, falar com mais propriedade em relação
a esses tipos de temas. Então, eu vou trazer aqui para vocês um vídeo que vai falar dessa afetividade. Então, ele fala o que é o afeto, hein? Da forma mesmo bem colocada de um especialista. Esse aqui é o link, então eu vou passar aqui agora para vocês. O ser humano é um animal racional, verdade. Mas, talvez, mais do que isso, seres humanos são animais afetivos. Nós somos criaturas que, durante muito tempo, aprendemos a deixar o afeto, deixar a emoção em segundo plano. Sobretudo no mundo moderno, onde nós valorizamos muito a racionalidade, o quadradinho, a medição, a conferência, está tudo certinho, etc. Nós deixamos de lado, muitas vezes, que nós, seres humanos, para sermos compreendidos, precisamos levar em conta a dimensão fundamental do afeto. É um filósofo lá do século XVIII, chamado Baruch de Spinoza, que nos lembra a importância que esse afeto tem. Mas é bom, desde já, a gente definir o que estamos chamando de afeto. Em geral, na linguagem comum, quando a gente fala de afeto, a gente lembra de carinho, de afetividade, num sentido positivo, bacana. Isso está correto, mas não é só isso. O afeto está ligado muito mais ao verbo afetar, aquilo que me afeta, aquilo que mexe comigo, aquilo que me move. Se você quiser até de uma maneira mais poética, o afeto é aquilo que move a minha alma, que mexe com a minha alma de uma maneira ou de outra, seja uma maneira positiva, seja uma maneira negativa. E para a gente ter tempo de perceber esses afetos, nós precisamos olhar para nós mesmos com mais frequência do que nós geralmente fazemos. Afinal, como nós temos uma tendência a valorizar demais a racionalidade, nós esquecemos que nós também precisamos respeitar o tempo dos nossos afetos, o tempo da nossa emoção, o tempo das nossas vivências interiores, que muitas vezes são colocadas de lado diante da pressão por fazer as coisas da maneira mais rápida, mais racional e mais racionalizada possível. Está errado? Não, de forma alguma. É só uma questão da gente lembrar também desse outro aspecto. O afeto como aquilo que me move, o afeto como aquilo que mexe comigo. E aí, virtualmente, qualquer coisa pode me afetar. Não existe uma fórmula que diga o que vai me afetar mais ou menos. Esse espaço é justamente aquele espaço de subjetividade, aquele espaço onde só eu posso dizer o que está acontecendo. E cada vez menos, hoje em dia, nós temos tempo e espaço para falar desse eu. É curioso que nós falamos de nós o tempo todo nas redes sociais. Nós expressamos as nossas opiniões, nós falamos aquilo que pensamos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos pouquíssimo tempo para refletir naquilo que de verdade me afeta. O que mexe comigo? O que me faz bem? O que me faz mal? Será que tudo aquilo que me é ofertado, será que tudo aquilo que é colocado na minha frente para eu consumir, e isso infelizmente não se refere apenas a bens, mas também ao consumo de pessoas, ao consumo de relações, ao consumo de afetos, será que eu preciso disso? Será que isso de fato mexe positivamente com o meu afeto? Ou será que de alguma maneira até os meus afetos estão condicionados por uma racionalidade muito grande que às vezes eu não consigo perceber? Saber disso demanda tempo. Saber disso demanda algo que vem sendo cada vez menos lembrado. O respeito a si mesmo. O tempo para respeitar o próprio afeto. Isso não é uma solução para problema nenhum, mas vai permitir que a gente entenda um pouco melhor essa dimensão que, apesar de ter sido esquecida durante tanto tempo, é uma das dimensões fundamentais, porque, de certa maneira, é a capacidade de afetar e ser afetado que nos torna, entre outras coisas, humanos. Peraí, o ser humano é um animal. Então, pessoal, alguém quer comentar o vídeo? É um vídeo curtinho, mas bem objetivo, né? Para trazer para nós, para a gente refletir um pouco sobre essa questão da afetividade. Ninguém? Pessoal, o vídeo, por si só, eu acho que ele já fala, né? Ele já traz esse conceito, essa definição do que é afetividade. E ainda traz um alerta para nós, né? As nossas vidas, ainda mais nesse formato em que nós estamos, né, neste momento, onde que quase tudo está online, onde muitas das nossas atividades têm sido feitas nesse formato, inclusive as nossas aulas,
isso tem exigido muito de nós, né? E essa exigência, muitas vezes, além de nos sobrecarregar, isso nos afasta do nosso interior, né? No momento da gente parar de pensar em nós mesmos, de pensar nas nossas emoções, de pensar, de deixar que essas emoções, elas façam parte da nossa vida e que elas amadureçam em nós, né? Então, é um tema bastante interessante de a gente fazer outras reflexões. A intenção é que eu traga outras reflexões agora. Mas por que, professora, você trouxe esse tema, afetividade? Né, para a gente entender um pouquinho sobre isso, né, entender que a evolução de um indivíduo, ela não depende somente da capacidade intelectual, pessoal, garantida, né, pelo nosso caráter biológico. Então, que o meio onde nós vivemos, né, os diferentes ambientes em que nós estamos aí e nos relacionamos, eles também vai condicionar a nossa evolução, né? Esse ambiente, os diferentes ambientes em que nós convivemos, eles permitem ou impedem, né, determinadas potencialidades, elas sejam desenvolvidas no ser humano, né? No colégio, na convivência colegial, vocês vão desenvolver, né, diversas potencialidades aí, né, intelectuais, pessoais, emocionais, assim como você desenvolve lá no ambiente familiar. Para quem participa, né, de grupos religiosos também, você desenvolve várias potencialidades. Então, é esse meio ambiente, os diferentes ambientes que você vive, ele também te ajuda nesse desenvolvimento. E não só o intelectual, tá? Que nós já temos, né, biologicamente garantidos esse desenvolvimento intelectual. A não ser que nem que uma pessoa, ele nasce já com alguma, algum problema, né, que venha afetar esse intelectual, que a gente conhece, né, existe, por exemplo, no colégio mesmo, temos vários alunos, né, com necessidades especiais, justamente porque essa parte biológica e intelectual que nós já temos garantida, ela foi afetada. Mas a maior parte não, né? Naturalmente, nós já temos essa intelectualidade garantida biologicamente. A afetividade, ela surge nesse meio e ela tem uma grande importância na educação, tá? No desenvolvimento da pessoa na parte educacional. E por que que eu trouxe esse tema, então? Para a gente falar um pouquinho das afetividades escolares. Eu trouxe aqui algumas perguntas que não é para copiar, são perguntas que eu quero que vocês leiam e que vocês reflitem, tá? Para vocês resgatar memórias que vocês tiveram ao longo da sua história, em especial no Colégio Anice. Como eu disse, essa atividade ela é voltada para quê? Para o aniversário do colégio, tá? Então, eu gostaria que vocês pensassem, né? O que você sabe sobre a criação da sua escola, né? Que hoje é o Anice Cecílio. Né? Qual que é a idade da escola? Vocês sabem? Todo ano nós comemoramos, mas eu gostaria que vocês voltassem e pensassem. Mesmo que você saiba que está comemorando, mas você já parou para observar e para saber qual que é a idade que a escola está fazendo? Então, nós vamos descobrir. Tá? Você conhece alguém que já estudou na sua escola? Quem que é essa pessoa? E qual o ano que ela estudou? O que eu acho interessante nessa pergunta que eu trouxe porque a gente descobre que, eu já descobri uma vez, até num evento que estava tendo aí na escola, há 3 gerações que foram alunos da escola. Eu achei muito interessante, né? Então, o pessoal estava lá, acho que era até uma festa junina, era alguma dessas comemorações que a gente fazia durante, quando as aulas eram presenciais. E aí, a gente conversando, chegou uma família e começou, né, a história, contar, e estavam entrando na 3ª geração de alunos na escola. Então, bem interessante. Qual que é a importância da escola na sua vida, né? Há quanto tempo
você estuda nessa escola? Eu sei que esse ano nós temos muitos alunos novatos, então, para aqueles alunos que são novatos, tentem visualizar o tempo que você está, mesmo que seja pouco, né? Tenta trazer um resgate memorial aqui sobre essas perguntas, mesmo que esse tempo ele seja curto ou ele seja um tempo longo em que você, aluno, esteja na escola. Né? Eu gostaria que você relembrasse, tentasse pelo menos relembrar como que foi o seu primeiro dia no colégio, né? Aqueles que já estão que tem alunos que eles estão desde lá do Fundamental 1, né? Que tem amizades com colegas que vieram lá do Fundamental. Então, isso é bastante interessante. Tenta recordar. Se você não se lembra, porque você era muito pequenininho, vê se a mãe de vocês lembra como que foi. Se você foi aquele aluno que você não queria ir para a escola, se foi aquele que queria que a mãe fosse embora logo, que você estava doido para ficar, né, no colégio sozinho, com aquela sensação de liberdade. Gostaria que vocês buscassem na memória um breve resumo dessa sua história escolar, tá? Quando as aulas eram presenciais e agora também que as aulas estão nesse formato não presencial. Então, veja, essas perguntas aqui é para vocês, ajudar vocês a trazer, né, essa sua história no Colégio Anísio Cecílio, tá? Não precisam responder. Ah, professora, eu vou responder que vai me ajudar na atividade, que é o que eu vou mostrar para vocês a atividade agora. Pode responder, mas a resposta dessas questões aqui não é a atividade, tá? Elas são apenas orientações para tentar ajudar vocês a buscar na memória resgates, né, de coisas que você viveu para você fazer a atividade 3, que eu intitulei A História da Minha Escola e a Minha História nessa Escola. Então, é você resgatar um pouquinho a história ali da sua escola, como naquelas primeiras questões que eu coloquei, e qual que é a sua história, né, com essa escola, que aí você vai trazer aí, então, a sua história. Qual que é a atividade, pessoal? Desculpe. Qual que é a atividade? É vocês criarem aqui, montar uma espécie de memorial escolar. E aí eu trouxe aqui, né, uma breve explicação desse memorial. Esse memorial é semelhante a álbum de fotos que o pai, né, principalmente a mãe, né, que as mães, elas montam dos seus filhos, desde quando nasce, né? Tem alguns que colocam foto, escreve a historinha sobre aquela foto, escreve o ano, né, algo, né, uma palavra principal que vai, né, depois, quando você vê aquela foto, vai te ajudar a recordar, né, lá na memória quando e por que aquela foto foi tirada, para registrar algo que seja importante, que a pessoa queira, né, depois, futuramente, relembrar com mais detalhes aquilo. Por isso, de memorial, é você trazer memórias, registrar memórias ao longo do tempo, tá? Então, nesse caso, vocês poderão utilizar fotos que vocês tenham tirados na escola, durante algum evento, né? Sempre fizemos muitos eventos na escola, muitas fotos eram tiradas, então, se vocês tiverem fotos, né, de algum evento específico que você tenha participado e quiser colocar, trazer memórias daquele evento, né? E como que você estava se sentindo, pode colocar. Em caso você não tenha nenhuma foto que você possa colocar, você pode colocar, fazer desenhos, ilustrações, você pode colocar recortes, né, de revistas que você encontra né, que na verdade que corresponde àquilo que você quer colocar. Não é um recorte aleatório, né? Ah, se teve lá um desfile, né, que já teve muita coisa de desfile. Então, pega alguma coisa de desfile, você participou, mas você não tem a foto, pega um recorte de desfile, coloca lá, que no evento tal você participou de um desfile e tudo mais, né? Se você não tem a foto, você pega um recorte que represente aquilo que você queira representar, tá? Então, na verdade, é tipo um álbum de fotos, esse memorial. Né? Então, você vai colocar aqui como título, né? A história da minha escola e a minha história nessa escola. E aí você pode colocar, né,
fotos, recortes, e você vai trazer um breve relato, né, da história da sua escola, você vai descrever, tá? Baseados para te ajudar a recordar aquelas perguntas que eu trouxe anteriormente. E aí vocês vão montar isso. Quem tem o portfólio, monta no portfólio. Quem não tem o portfólio, pode montar no caderno mesmo, tá bom? Quem optou por não fazer o portfólio. Lembrando que esse portfólio ele vai valer mais notas ao final do segundo bimestre, tá bom? Essa entrega, pessoal, será até dia 30, sexta-feira. Eu gostaria que vocês fizessem, montassem, faça com capricho, pessoal, tá? É como se vocês estivessem homenageando a escola de vocês, a história de vocês nessa escola, tá? E aí, no dia 30, tá? Eu gostaria que vocês me enviassem no máximo até dia 30. Eu estipulei essa data aqui, porque depois eu quero montar alguma coisa com esse material de vocês. Eu não sei como que vai ser a programação na semana que vem, mas eu acho que eles vão tirar algum momento, eu não sei como vai funcionar, para poder fazer essa parte da comemoração. Mas ainda não eu acho que não passaram nada ainda, porque estava pedindo ideias ainda. E vocês vão me enviar fotos. E na nossa próxima aula, no dia 4, se eu não me engano, que dá terça-feira, eu quero que vocês me apresentem o material que vocês aqui durante a aula. A aula vai ser com vocês, tá? Então, veja, você entregar, enviar a foto dessa atividade, vai valer a nota da atividade dessa semana. E vocês me apresentarem na semana que vem, durante a aula, vai valer uma segunda nota. Então, a mesma atividade, ela vai valer nota 2 vezes, ok? Ah, professora, eu posso criar um videozinho, montar alguma coisa, criar um videozinho? Pode. Se quiser montar o videozinho, pode montar. Eu só peço assim, se alguém quiser criar um videozinho, porque eu gostaria de fazer alguns efeitos, alguma coisa, quem tem habilidade com isso, né? Normalmente quem gosta é quem tem habilidade. Eu só peço que assim, que façam vídeos curtos, porque senão não dá para passar, não dá para a gente tá colocando. Então, vídeos curtos que você conta a sua história. Ah, professora, posso ter uma imagem legal? Posso fazer um vídeo eu relatando? Excelente, pode. Professora, eu tenho habilidade com música. Posso cantar uma música que representa? Excelente, pode cantar. Inclusive, se alguém tiver aqui habilidade, eu lembro que no ano passado, os meninos das primeiras séries, tinham várias turmas que os meninos pareciam que eram cantores profissionais. Muitos alunos que tocavam, cantavam, né? Então, eles gostavam muito de participar. Então, se tem algum aluno que toca, que canta, pessoal, fala isso para a gente poder utilizar, né? É muito interessante a gente utilizar as habilidades de vocês, tá bom? Então, vejamos, a atividade vai valer 2 notas, tá? A atividade dessa semana e da semana que vem. Combinado aí?